vida, sejam bem-vindos a mais uma história real e ao nosso mundo, né? Esse canal aqui que tá sempre trazendo uma história diferente, uma história de superação, uma história de sofrimento. E hoje eu quero contar para vocês uma história que diz o seguinte: Bom dia, Sil. Assisto muito seu canal, mas nunca pensei que chegaria ao ponto de ter uma história para te contar. Não que eu ache que ela lhe daria um vídeo interessante, mas por não ter com quem desabafar. Quero ver se alivio contando por aqui. Prefiro que não cite meu nome. Tenho 20 anos de idade e aos meus 19 conheci e me casei com um homem que eu achava ser um príncipe. Quando o conheci, tinha saído de um relacionamento fazia 3 meses e já me sentia bem. Apesar do término ter sido difícil, eu já havia me acostumado novamente e não queria me envolver com ninguém tão cedo. Não consegui. Na época que o vi pela primeira vez, ele estava em um outro relacionamento. Disse para ele que jamais me envolveria com alguém comprometido. Ele disse que o relacionamento já não ia bem há tempos, pois a garota não tinha liberdade para sair e então ele sempre ia a todos os eventos sozinho. Me falou que se eu quisesse ficar ao lado dele, ele terminaria para que namorássemos. Respondi que se ele quisesse terminar, que fosse por não amá-la, por não amar mais a namorada e não por mim. Passamos uma semana nos falando e ele decidiu terminar o namoro. E a partir dali começamos a sair todos os dias e depois de 2 semanas estávamos namorando. Ele parecia ser tudo o que eu pedia a Deus. Super carinhoso, passávamos o dia nos falando, muito humilde e para os meus pais ele se fazia o genro perfeito. Fazia de tudo para me ver todos os dias sem falta. Me levava para jantar ou ficava na varanda da minha casa jogando conversa fora, até mesmo quando tinha algo na igreja que era exclusivo para mulheres e eu dizia não poder vê-lo. Ao chegar em casa me deparava com ele sentado na sala papeando com meu pai. 4 meses de namoro se passaram e a gente era praticamente inseparável. Aonde um estava, o outro também estava. Almoçávamos juntos todos os dias na minha casa. Ele morava sozinho e costumava almoçar nos avós antes de começar a namorar comigo. Até que meus pais decidiram vender a casa e voltar para a nossa cidade de origem, pois estávamos aqui apenas pelo emprego dele. Devido à crise, meu pai estava desempregado há mais de 1 ano e não conseguia nada. Praticamente do dia para a noite recebemos a notícia e eu fiquei muito abalada, ele também. Já disse de cara que não me deixaria ir, que queria se casar comigo. Pediu ao meu pai e o que eu nunca imaginei aconteceu. Meus pais apoiaram, mesmo meu pai morrendo de ciúmes de mim, mas depositou confiança nele. Então fomos morar juntos e para mim parecia um sonho, já que enquanto namorávamos, meus pais não me deixavam dormir na casa dele. Dormir e acordar ao lado dele me fazia sentir tão viva, tão amada e muito feliz. Assim que nos casamos, a empresa que eu trabalhava fechou e eu fiquei desempregada. Não sabia cuidar da casa porque sempre trabalhei e estudei. Nunca fui ensinada a cuidar de uma casa e no início ele me compreendia muito bem, mas depois de um tempo isso começou a ser um incômodo. As brigas começaram e eu era muito marrenta. E no início ele tentava me acalmar, mas depois passou a perder a paciência comigo. Um dia fomos a um barzinho com um casal de amigos e depois de tomar umas, ele começou a chamar a garçonete de meu amor. Aquilo estava me incomodando, mas não falei nada enquanto estávamos lá. Ao chegar em casa, sentamos no sofá e ele, muito bêbado, queria vir para cima de mim me beijar e eu o empurrei. Empurrei diversas vezes até que ele caiu no chão e bateu a cabeça na parede. Levantou com um ódio nos olhos que eu nunca tinha visto. Me deu vários tapas, me estrangulou
e eu só conseguia gritar e pedir que ele parasse, mas ele não parava. Quando ele parou, olhou para mim e chorou nas minhas pernas pedindo perdão, dizendo que não queria que aquilo se repetisse. Parecia um louco. Ao mesmo tempo que chorava e pedia perdão, agia com agressividade quando eu recusava contato. Fiquei com muito medo de apanhar de novo, então me calei e fui dormir. No outro dia ele veio conversar comigo, aparentemente muito arrependido. Então eu perdoei. Passamos mais alguns meses tranquilos e um certo dia discutimos por conta da compra de uma casa, da qual jamais teríamos condições de arcar com as parcelas, e já tínhamos uma casa. Ele não me ouviu e disse que não deixaria de fazer negócios por causa de uma mulher. Fiquei muito chateada ao ouvir aquilo, então ele me chamou para irmos deixar uma barca de sushi que tínhamos pedido no dia anterior. Me neguei a ir, ele insistiu, mas ainda assim não cedi. Então ele foi sozinho, e aí começou o verdadeiro inferno do meu casamento. Ele saiu numa quinta-feira, chegou em casa às 3 da manhã, muito bêbado, e eu fiquei ali, sozinha, com medo, sem saber o que ia acontecer. Como se não bastasse, na sexta-feira ele disse que eu podia voltar para a casa dos meus pais. Ele me daria R$ 1.000 e estaríamos certos. Fiquei arrasada, mas não demonstrei. Ele veio em casa, pegou uma muda de roupa, perfume, roupas de sair e disse que iria para a casa dos seus avós e ficaria lá até que chegasse o dia de eu ir embora. Concordei, e assim que ele saiu, me derramei em lágrimas. Desesperada, não tinha ninguém ali, não tinha para onde ir. No sábado, às 8 horas da manhã, ele chegou em casa muito bêbado novamente. Deitou na cama e eu fiquei no sofá, até que ele saiu e pediu para conversar comigo. Deitou no meu colo e chorou muito. Se disse arrependido, que não iria mais acontecer, e eu, tão idiota, aceitei as desculpas dele. Porém, fui passar uma semana na casa dos meus pais. Quando voltei, achei que tudo melhoraria, e realmente melhorou. Voltamos a ser o casal de antes, e ele voltou a ter gosto de estar ao meu lado. Final do ano, fomos viajar para a casa dos meus pais para passar as festas. E lá foi um horror. Ele se juntou com meus tios cachaceiros e passou o tempo todo da viagem bêbado. Mas em parte tivemos momentos felizes de se lembrar. Ao voltar, ele passou a parecer se sentir preso. Disse que sentia falta de sair com os amigos. Eu, como não queria que ele se sentisse sufocado, aceitei. Estava fazendo um bico para ajudar ele nas despesas. Trabalhava o dia inteiro e também queria um momento para assistir meus filmes sozinha. Pedir um lanche para comer sozinha, pois sempre fui caseira, então assim aconteceu. Ele saía com amigos casados e tinha o horário de 21h30 para voltar para casa. Depois de um tempo, passou a não ser o bastante. Ele dizia para mim que não estava feliz, que nosso relacionamento havia caído na rotina, e ele foi mudando o comportamento. Já não fazíamos sexo com frequência, ele era frio, nossos momentos de carinho diminuíram radicalmente e quando percebi, parecia estar morando com um irmão legal, mas ainda assim um irmão. Foi difícil ouvir aquilo, ver que eu já não tinha mais capacidade de fazê-lo feliz, mesmo tentando ser o melhor possível. Minha casa só vivia brilhando, ele saía frequentemente com os amigos, fazia o possível para que ele se sentisse bem ao meu lado. Ele trocou a senha do celular, que antes eu sabia, e eu não pude falar nada. Simplesmente virou outra pessoa. Eu disse a ele que não queria ao meu lado alguém que não me quisesse. Ele tentou desfazer o que disse, mas eu sabia que não tinha outra escolha a não ser deixá-lo. Eu fiz, mas não consegui por muito tempo. Ele me dizia que estava arrependido, que tudo o que queria era ficar comigo, e então eu dei mais uma chance. Voltamos, mas não era a mesma coisa. Passei a me sentir estranha na minha própria casa. Recentemente ele pegou um serviço de levar alunos de uma cidadezinha pequena próxima de onde moramos.
Ele ia às 10 horas e voltava às 19h40. E cada vez ele chegava mais tarde de lá. E quase sempre bêbado. Briguei a primeira vez, da segunda em diante já não perdi mais meu tempo brigando. Há 2 dias ele veio com a mesma história de que não estava mais feliz no relacionamento. E eu disse que também não estava e que não queria mais. Ele disse que tínhamos que conversar, mas eu não quis. Ele também não insistiu. Ficamos assim. Ele saiu, passou a noite inteira na rua, chegou no outro dia às 10 da manhã e eu nem me importei. Me senti aliviada de não ter que dormir com ele. Mas o pior ainda estava por vir. Temos um casal de amigos de lá, dessa cidade, onde ele trabalha agora. E a esposa desse amigo nosso é ex dele. Sempre convivíamos bem, pois achávamos haver respeito entre ambas as partes, já que ele adorava babar ovo desse amigo. Como fomos ingênuos! No dia seguinte, esse nosso amigo me manda uma mensagem dizendo que precisava muito falar comigo algo sério. Me assustei mais ainda. Perguntou se eu estava com ele e eu disse que não, pois ele estava na cidade e eu estava aqui sozinha. Ele veio até minha casa e me disse que já tinha algo para me contar, pois eu não merecia isso, assim como ele também. Eu já imaginava, pois quando saíamos juntos, ele sempre dava aquelas olhadas nada disfarçadas para a ex. E eu até já havia chamado a atenção dele algumas vezes, mas ficava com medo de parecer insegura e ele dizia que não tinha nada demais e que sempre respeitaria sua amizade com o fulano. Ah tá, o fulano, desconfiado que havia algo de errado com a sua esposa, clonou o celular dela e passou a ter acesso a todas as mensagens que incluíam as do meu marido dando em cima dela. Eu vi tudo, ele me mostrou tudo e eu não conseguia acreditar. Me mostrou outras coisas que ele tem com outras meninas lá dessa cidade e as meninas confirmando que tinham ficado com o meu marido. A ficha não caía. Ele me mandou mensagem bem na hora que viu que a confusão estava feia. Eu respondi que já sabia de tudo, que dele só queria o valor da minha passagem e das despesas da viagem. De resto, ele poderia fazer bom proveito. Ele, é claro, negou tudo. Eu saí da casa e fui para a casa de uma amiga, porque não conseguia ficar lá. Ele me ameaçou e disse que se quando chegasse em casa eu não estivesse lá, ele me arrebentaria. Queria saber quem tinha contado todas essas mentiras para mim e que jamais havia me traído. Ia para aquela cidade apenas para trabalhar, que tudo isso era enganação. Não sei se é uma história interessante de se contar e não acho que seja uma lição. Sei bem o que devo fazer, porque não conseguiria manter mais a farsa desse casamento. Me sinto angustiada, pois ele não quer me dar o dinheiro da minha passagem e eu não tenho de onde tirar. Tudo que ganhei, todos os bicos que fazia, todo o dinheiro ficava com ele. E meu acerto foi todo para ajudar ele. Sei que vou sair dessa, apesar de ser um choque grande, pois apesar de tudo, sempre quis acreditar que ele realmente era uma boa pessoa. No final das contas, sempre me dediquei, me esforcei e, acima de tudo, o respeitava. Mesmo ele indo para bares sozinhos, nunca, jamais revidei ou pensei em revidar, porque o caráter dele não influencia o meu. Sei que em meu casamento eu fiz o possível e o impossível para fazê-lo feliz, mas errei em passar por cima da minha felicidade para isso. Obrigada pela atenção, eu admiro muito você, quero seguir o seu exemplo e me tornar cada vez alguém melhor, apesar de tudo. Beijos e mais uma vez, obrigada. Gente, que história, hein? Que longa! Eu não tinha lido o e-mail ainda. Gente,
Que história! Bem que ela falou que ela não queria conselhos porque ela já tinha tomado a decisão, mas queria que servisse de exemplo. Vamos citar aqui alguns erros. Ela querer continuar um casamento com um homem que não a respeitava. A partir do momento que ele tentou estrangulá-la, não interessa se ele estava bêbado, não interessa. Já tinha acabado o encanto, já tinha acabado o respeito. O homem não deve levantar o braço para uma mulher. Não importa o que a mulher faça, ele pode se separar, ele pode ir para o outro lado, mas agressão, gente, não dá. Bebedeira não dá. A gente pode entender uma festa, alguma coisa, mas a pessoa sair e sempre voltar para casa bêbado e não te dar valor e falar, eu não sei o que eu quero, eu acho que eu quero me separar, esse papinho, sabe? Gente, acabou o casamento, acabou, não tem o que fazer. E por que acabou o casamento? Ela ficou desempregada, ele quis que ela ficasse cuidando da casa, que ela não era isso, ela não sabia fazer isso, ela sempre estudou e ela foi se perdendo dali. Ao invés dela ir procurar um emprego, sabe, correr atrás, ela começou a fazer bicos, ou seja, caiu aquela coisa dela ter o emprego dela ter vida própria. Segundo ponto, quando ela fala aqui que ela dava todo o dinheiro dela para ajudar ele. Como assim ajudar? Se o cara queria comprar uma casa, parcelar uma casa, se ele precisava da ajuda da mulher para sobreviver, como que ele ia pagar? Então assim, tem muita coisa errada aqui, mas você fez o certo, com esse cara não tem o que resgatar. Eu acho, gente, eu assim, quando eu presto consultorias para mulheres que são casadas e estão com problema, elas falam assim, eu queria reconquistar o meu marido, eu queria reacender a chama do meu casamento, porque eu prezo pela família. E eu sempre faço essa pergunta, existe alguma coisa a ser resgatada nesse relacionamento? Essa tem que ser a pergunta, gente. Vale a pena? O que você tem de bom nisso? A pessoa não dá carinho, a pessoa não dá atenção, a pessoa precisa do seu dinheiro. E aí você deu todo o seu dinheiro para ele, agora ele não te dá o dinheiro da passagem? Você não disse que estava fazendo bico? Fica na casa da sua amiga, pega o seu dinheiro e vai embora. Se você tem algum direito por ter ficado com ele, não sei quanto tempo vocês ficaram juntos, se você tem algum direito, vá na justiça e pegue. Mas não fique mendigando nada para esse homem, nada. Faça faxina, faça alguma coisa, não sei, peça emprestado, ligue para os seus pais, faça um empréstimo no banco, qualquer coisa, para conseguir o dinheiro da sua passagem e vá embora e risque isso do seu passado. Gente, quando acaba o respeito, a admiração acaba quando alguém faz o que ele fez com essa mulher. Acabou a admiração? Dificilmente você vai conseguir resgatar o seu casamento, tá bom? Não foi por um deslize, não foi por desgaste. Foi por muitas outras coisas que o teu casamento acabou. Então vocês que estão aí tentando e tenta e se desgasta, se vocês estão achando que a pessoa vai mudar no outro dia ou por conta de uma conversa essa pessoa vai mudar, você está muito enganado. Não vai acontecer, não vai mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir e deixar os comentários aqui. Um beijo e até a próxima história real. E não esquece de me seguir lá no Instagram que tá rolando promoção, gente. Um beijo!